Olá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso primeiro papo com a UVW. Nós estamos preparando uma série de vídeos para que a gente possa compartilhar algumas informações, alguns conhecimentos da nossa equipe sobre tecnologia na área industrial, principalmente SolidWorks. Eu sou o Luiz Russo, eu sou consultor de tecnologia aqui da UVW, trabalho já com SolidWorks e no universo da SUA há bastante tempo. Muitos de vocês já me conhecem. E eu estou com outra figura aqui ainda mais conhecida do que eu, que é o Wellison Nishi, que é o nosso especialista da área técnica, uma pessoa que tem aí um conhecimento de muitos anos, conhece o SolidWorks desde que ele nasceu, e hoje ele que encabeça a área de pré-vendas aqui da UVW. Não, obrigado, Russo. Já faz uns 18 anos já trabalhando com que eu estou no canal da SolidWorks, né? Bastante tempo, deu para ver bastante mudança ao longo desses anos aqui, né? Desses 18 anos, evoluiu muita coisa dentro do software, né? E que bom que a gente possa estar falando sobre esse assunto, né? Que é recente agora, que todo mundo está passando, né? De trabalhar home office, né? E tem vários clientes nossos aqui com algumas dúvidas e tudo mais. A maioria a gente consegue responder por telefone, mas aqui acho que com esse bate-papo a gente vai abraçar bastante assunto e ajudar o pessoal em casa, né? Ou onde o pessoal estiver, né? Exatamente. A gente não sabe muito bem onde cada um está hoje, mas está todo mundo tendo que se virar nessa pandemia, nesse momento que a gente passou bem difícil. A gente acredita que o pior já passou, mas a gente vai ter uma mudança, inclusive cultural, daqui para frente, que a gente vai abordar um pouco nesse assunto aqui que a gente vai conversar, né? Quem quiser acompanhar os materiais que a UVW publica, né? O que a gente, os próximos eventos, está por dentro da nossa comunidade, inclusive trocar informações conosco, disso que nós estamos colocando aqui hoje. No Instagram a gente tem o nosso UVW Oficial e também no YouTube a gente tem o UVW Soluções e Consultoria. Qualquer desses canais, e-mail também, se você quiser mandar contato para a gente, não tem problema, a gente está aqui para apoiar os clientes, quem também ainda não é cliente, mas precisa de apoio, nesse momento acho que todo mundo tem que se ajudar, né? Wellison, legal, mas a gente está no momento que as pessoas precisam trabalhar, as áreas de engenharia, elas não podem ficar, né, as pessoas não vão poder trabalhar localmente. E a pergunta que vem é possível trabalhar com CAD, com SolidWorks, remotamente, à distância, com as equipes distribuídas em casa, por exemplo? Você acha que isso é possível? Bom, Russo, é possível sim, dá para trabalhar fora da empresa com SolidWorks, acessando a licença. Tem algumas formas de fazer isso. Mas um cuidado que o pessoal, principalmente o pessoal de TI, tem que ter é o acesso à licença. Quem está usando essa licença, né? Então, uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, né? E aí tem várias formas de a gente conseguir acessar as licenças. Além das licenças, ainda tem a questão de acesso ao documento, né? Só utilizar o SolidWorks fora da empresa, mas também o acesso às informações e compartilhar essas informações com o resto da equipe, né? Acho que é um ponto mais, talvez o ponto mais essencial do que realmente a licença em si. Legal. Você está colocando o ponto do licenciamento, né? E acho que esse é a base para a gente começar a conversa, porque se você, no desespero, tomar uma medida de começar a trabalhar em casa e não se preocupar de como essas licenças estão sendo utilizadas, a empresa pode correr alguns riscos, né? Uhum. Como é que você acha que tem que ser feito o processo de licenciamento do SolidWorks para que a empresa não tenha problema, que faça da melhor forma? Quais são as opções que o SolidWorks dá para a gente? Bem, aqui eu vou mostrar algumas opções de licenciamento do SolidWorks, né? Hoje o SolidWorks você tem a licença standalone, né, que basicamente você pode ativar essa licença numa máquina, e você tem também a licença por login, né, usando uma licença online, né? Além da licença standalone, você tem a licença network, né, que daí você geralmente utiliza dentro da empresa. Então, para o cliente poder, para o usuário poder acessar a licença do SolidWorks, vai depender de qual tipo de licença ele tem disponível dentro da empresa, né? É uma licença standalone? É uma licença network, né? Então, dependendo do tipo de licenciamento que ele tem, vai ter acessos ou formas diferentes dele conseguir acessar a licença dele fora da empresa. Quando a gente fala de licença standalone, né, falando de licenciamento ativado na máquina, aí a gente tem aqui a parte de acesso à licença, né? Onde você tem que transferir a licença da máquina que está na empresa para a máquina que está home office.
Isso é uma opção que o usuário tem, né? Depois que ele precisar usar essa licença novamente na empresa, ele simplesmente transfere a licença da casa dele ou da outra máquina para a empresa, né? E aí, aqui tem um jeito de como fazer isso, né? Então, o usuário vai lá no menu ajuda, vai lá em licenciamento, ele vai ter que desativar essa licença, né? E depois que ele desativa, ele vai para a casa dele, ele tem que ter a licença do SolidWorks instalada com o mesmo número de série, né? Na máquina dele, e aí ele consegue ativar a licença dele na casa dele, ou em outra máquina que ele esteja utilizando, né? Aí, para ativar essa licença, ele instalado com o mesmo serial, a hora que ele inicia o SolidWorks, ele já vai pedir para fazer essa ativação. Aí ele seleciona a licença e já faz a ativação via web. É importante ter um acesso ao web, né? Se você não tiver um acesso ao web naquele momento, naquela máquina, você pode fazer por e-mail, né? Aqui a única dificuldade é que para transferir, se você está já em casa, né, e precisa ativar a licença, precisa ter alguém no outro lado na outra ponta para fazer a desativação. Ou senão você vai ter que ir lá na empresa, desativar a licença para poder usar em casa, tá? O outro jeito de trabalhar com a licença standalone, né, é fazer ativação online, que é aí como é que funciona. Você cria um login, né, no portal da SolidWorks, onde a gente acessa a parte de administração de licenciamento, né, e aí você atribui uma licença para o usuário. Então, aí tem alguns pré-requisitos para você poder fazer essa ativação online, né? Primeira versão do SolidWorks tem que ser superior a 2018, né? Tem que ser 2018 para cima, né? Você precisa fazer essa operação de desativação, pelo menos na máquina, se ela já estiver ativa em alguma máquina, e você precisa de conexão de internet para fazer esse trâmite de troca de ativação na máquina para ativação online, né? Apesar de você ter o modo offline para para poder utilizar a licença fora da empresa, né? E aí você tem aqui um local que você precisa acessar, que é o portal do administrador, né? Aqui, inclusive, no nosso site tem explica como faz como acessa esse portal, né? Mas você precisa ter um login, um administrador precisa ter um acesso para fazer essa configuração, né? O benefício é que, assim, você consegue, aonde você tiver com o SolidWorks instalado com aquele serial, você vai conseguir ativar simplesmente dando login na hora que você abre o SolidWorks, né? E quem gerencia as licenças, ele pode escolher quais são as pessoas que podem utilizar aquele número de série, né? E aí você tem não só para o CAD, né, para o SolidWorks em si, mas você pode utilizar para outros pacotes dos produtos da SolidWorks, uma parte de simulação, de renderização, né, com Visualize, o Compose. E o administrador ele pode adicionar vários membros e, se futuramente o usuário sair do quadro de funcionário, ele pode reatribuir a licença para outro usuário, né? E o modo offline, né? Você pode também acessar a licença mesmo que não tem internet, você precisa fazer o tipo como se fosse um empréstimo, né? Só para entender um pouco aqui, até separei um vídeo, né, de como que você faz esse procedimento. Então, você tem que acessar o My SolidWorks, né? Para quem não conhece, o My SolidWorks é uma página onde está agrupado todas as informações relacionadas ao SolidWorks. Então, tem vídeos de treinamentos, fórum, né? E quem é usuário que tem uma licença, né? A empresa que tem uma licença com contrato ativo, ele tem permissões de acesso de mais coisas. E aí, por aqui, você faz essa conta do administrador para gerenciar essas licenças. E aqui você consegue ver as pessoas, os membros que fazem parte, as licenças que fazem parte da sua empresa, né? Inclusive, o número de série de serviços, como acesso a vídeos dentro do My SolidWorks Professional. Inclusive, tem até um link, que é esse CAD Admin Dashboard, que é para você verificar como está sendo a utilização da sua licença no hardware, com relação ao hardware, né? E você consegue gerenciar isso, né? E aqui pelo My SolidWorks, você atribui um usuário, né? Adiciona esse usuário à sua empresa, né? Ali no painel. E pelo usuário você atribui aquela licença que você quer que aquele usuário possa utilizar. Então aqui eu posso atribuir vários produtos
e depois que eu atribuo esse produto, eu vou lá nesse produto e falo para ele se ele é para usar como licença por ativação na máquina ou ativação por ativação online. Então, basta você clicar aqui para ativar como licença online, e aí quando você confirma, ele já foi modificado. Aí o usuário, quando ele vai acessar a licença do SolidWorks na máquina dele, né, fazer esse acesso lá na máquina dele, a primeira vez logo depois que você troca para ativação online, ele vai avisar que mudou, né? Ele vai falar, ó, deu uma falha aqui ao tentar ativar localmente, porque a sua licença foi convertida para ativação online. Aí você confirma, só para ele poder fazer a organização ali no registro, e abre novamente, ele já vai pedir o login. Então aqui ele está tentando fazer a ativação na máquina, ele está avisando que a ativação agora vai ser online, né? Aí você vai continuar com a janela, e aí a próxima login que você for fazer, ele já vai tentar fazer o login diretamente para acessar o seu usuário e ver quais licenças estão liberadas para você utilizar, né? Então aqui eu estou logando com uma conta minha, e aí eu tenho que ter a senha, login e senha, né? Que isso é atribuído para o usuário. E aí você consegue fazer o acesso na licença do SolidWorks sem nenhum problema. O legal é que, mesmo que você precise trabalhar offline, né? Então você pode vir aqui e tornar a licença offline. Então a licença fica na sua máquina, e aí quando você precisar sair num cliente, talvez que não tenha internet acessível lá, você pode optar por essa opção, e depois quando você voltar para a empresa, você torna ela licença online novamente, né? E se futuramente, se você quiser fazer ativação novamente na máquina, é só sair do login, né? E ir lá fazer o mesmo procedimento para trocar para outra licença, né? Isso é uma das opções standalone, né? Agora, a gente falando de licenciamento network, aí você tem dois caminhos que são mais utilizados. Uma é o empréstimo de licença. Então, o usuário precisa estar com o computador lá na empresa, a máquina logada na rede da empresa. Ele acessa aqui o servidor, o gerenciador de licenciamento, e solicita o empréstimo de uma licença. A desvantagem é que você precisa estar com a máquina na rede. Então, se você está fora da empresa, né, você vai ter que ir lá na empresa e fazer a solicitação do empréstimo da licença. E tem um limite de dias, né? O máximo que você consegue permanecer com a licença emprestada é por 30 dias, né? Depois desses 30 dias, ele pode automaticamente devolver a licença, né? Ou senão, se você for voltar antes dos 30 dias, né, ou o prazo que você pediu emprestado, você pode devolver a licença também sem nenhum problema. Mas, geralmente, o que é mais utilizado quando é licença em network, você precisa trabalhar fora da empresa, é utilizar uma VPN, né? Que daí você consegue acessar a licença do SolidWorks pela internet, a rede da empresa, para acessar o servidor e aí obter a licença para utilizar na máquina que você está utilizando, né? Então, são algumas formas aqui de você utilizar o licenciamento, as formas, né, os tipos de licenciamento e como você pode ativar. Alguns cuidados que precisa ter aqui, tá? Principalmente quando você vai utilizar VPN, tá bom? Se você tem uma licença que não é homologada, né, não só do SolidWorks, mas qualquer outro software, você tem que lembrar que você está acessando a rede da empresa. Então, qualquer problema legal, isso pode influenciar na empresa, né? É um cuidado que o pessoal precisa ter quando a gente fala de VPN, tá bom? Legal, essa tua observação é ótima, porque quando você conecta via VPN, na realidade o seu computador virou um computador da rede, né, da empresa. E a empresa Exatamente. responsável por tudo que às vezes, está acontecendo. exatamente. É um detalhe que às vezes o pessoal acaba esquecendo e aí depois sofre com algum problema com licenciamento, aí não complies, né? Eu vou só enumerar um pouco do que você comentou. Você tem a opção do standalone, que é a licença tradicional do SolidWorks, que permite você ativar e desativar, e se você levar o computador para casa, ela vai junto com você, é a licença mesmo, ela está ligada na máquina, mas ela engessa um pouco, né, o processo, e é um processo, vamos dizer que é a forma mais tradicional, mas mais antiga também, né, que a gente tem. Isso todo mundo, todas as licenças do SolidWorks têm essa opção. Depois nós temos a ativação online, acho essa a mais legal
dessas daqui que nós estamos comentando, porque essa daqui é uma que todo cliente tem, né? Todo mundo tem pelo menos 2018 tem essa opção, pode ativar, permite essa flexibilidade de você ativar uma licença de onde você tiver com login e senha. O pessoal pode ver aí que você mostrou esse ambiente de administração, poucas vezes eu vi alguém mostrar isso do jeito que você mostrou, e ficou muito legal porque você mostrou como é que o pessoal faz a administração, o que é possível fazer, mostra que não é uma coisa que não tem controle, né? Achei isso bem bacana. Exatamente. Isso para o TI é uma vantagem muito grande, porque ele consegue controlar quem está acessando a licença, né? Mesmo que a pessoa tenha um número de série e ela tente ativar, instalar tudo em qualquer outro computador, ele não vai conseguir usar aquele número de série. Então você consegue garantir que ninguém vai estar utilizando a licença que não seja para o fim da empresa, né? Então uma segurança aí para o pessoal de TI para ter um controle. E não tem nenhum problema, se o usuário mudar de empresa, sair da empresa, ele pode reatribuir essa licença para outro usuário sem nenhum problema a qualquer hora, né? Ou até mesmo bloquear o acesso àquela licença, aquele usuário ter o bloqueio naquela licença. Excelente, excelente. Aí, por fim, temos a SNL, que é aquela licença que flutua dentro do ambiente do cliente. Alguns clientes, às vezes, me perguntam, poxa, mas para que eu vou comprar SNL hoje em dia se eu tenho ativação online? É que o SNL ele tem muito mais poder do que simplesmente isso que a gente parece que é só para a pessoa poder compartilhar a licença, poder abrir, instalar o SolidWorks em várias máquinas e com isso fazer esse compartilhamento, mas o SNL é muito mais do que isso só, né? O SNL facilita a colaboração de multiprodutos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá 10 pessoas que utilizam o SolidWorks, mas eu tenho ali uma parte de simulação, usando o SolidWorks Simulation, né? E às vezes é uma licença que não é todo mundo que está usando toda hora, então você pode flutuar essa licença, então dá essa flexibilidade para o pessoal, né? Sem ter a necessidade de ficar desinstalando, instalando, ativação, né? E tudo mais, e você tem uma facilidade de compartilhar esses recursos, não só de software, né? Por exemplo, SolidWorks Simulation, mas também de tipos de pacotes do SolidWorks. Então, por exemplo, você tem SolidWorks Standard, Professional e Premium, você tem lá 10 usuários, você pode ter essa licença do Professional ou do SolidWorks Premium navegando e flutuando entre os usuários, né? Então, tem várias formas de a gente lidar com essas licenças. O bom de fazer isso na época de pandemia é que tem mais gente que participa da nossa live, né? Agora, só para a gente continuar nessa linha do que você acabou de falar, Wellison, se a gente precisar fazer, por exemplo, um compartilhamento de recursos utilizando a licença ativação online, é possível? Simulação, como você falou, isso é possível? Sim, é possível. Você pode também fazer a ativação online de alguns outros produtos, não só do SolidWorks CAD. Eu acredito que o único produto que não vai ser possível fazer isso é o PDM, que daí o PDM já ele só tem a licença Network, né? Mas Visualize, Simulation, Composer são licenças que você pode fazer por ativação online. Legal, legal. Bom, agora falamos bastante de licenciamento. Acho que, pessoal, se vocês tiverem dúvida de como faz para ativar, como funciona, entre em contato com a gente está aqui para ajudar. Talvez nessa altura do campeonato, muitos de vocês deram um jeito para que o pessoal trabalhasse à distância. Os clientes que nos ligaram, nós acompanhamos, nós implementamos a VPN, ajudamos a fazer a coisa funcionar. Mas se você ainda tem dúvida, se você fez da forma certa, se o teu licenciamento está correto, para você não correr riscos de compliance, como o Ellison falou, estamos aqui para apoiar isso. Então, conte com a gente para esse apoio também. Legal, agora falamos de licenciamento. Próximo passo ok, como é que eu faço para, agora na prática mesmo, fazer o SolidWorks funcionar lá na casa do projetista? O que eu tenho que fazer, Wellison? Bem, você tem esse processo de instalação, né? Você pode instalar lá na máquina em casa, mas o que às vezes acontece é que aquela máquina que o usuário tem em casa, ela não é uma máquina que é preparada para o uso do SolidWorks, é uma máquina para uso pessoal, né? E às vezes você não tem como levar o hardware da empresa para casa. Às vezes é um desktop, uma workstation, tem alguns cuidados. É uma máquina que tem um valor agregado para a empresa, né? E às vezes é difícil de você levar, né? Não tem a política interna da empresa não permite você tirar a máquina de dentro da empresa, né? Então pode acontecer essas situações. Uma coisa que já aconteceu comigo tive que viajar para fora do país e eu precisava acessar a minha máquina aqui no Brasil.
E para não ter que levar o notebook e tudo mais, tem uma carga extra ali, né, para carregar junto, pelo celular, eu fiz o acesso remoto na minha máquina. Até separei aqui um vídeo mostrando isso, né? Então aqui eu estou usando um aparelho, né, que tem a possibilidade de você converter o aparelho como se fosse uma máquina, né? Então eu pluguei o meu celular na minha televisão, eu levei comigo um teclado Bluetooth, né, que conectou com o celular, e pelo teclado ali, assistindo pela televisão, eu estava acessando o meu computador em casa, né? Alguns desafios que você tem que ter, que acaba tendo, né? A primeira coisa é a conexão com a internet. Você precisa ter um bom link para poder fazer esse acesso remoto dessa forma, né? E você precisa, na outra ponta, se o seu computador não estiver ligado, você precisa que alguém esteja lá para te ajudar a ligar o computador, né? Deixa, pelo menos ali abrir o acesso, né? Aqui eu estou falando de fazer pelo celular. Aqui no caso eu usei o TeamViewer, mas você tem outros aplicativos que você pode utilizar para fazer esse acesso, né? Tem aplicativos gratuitos, ou você pode usar até o próprio acesso remoto do Windows, né? Fazer esse acesso remoto. Aí esse acesso remoto pelo Windows, aí você vai precisar de uma VPN para fazer conectar a máquina, se for no computador, à máquina da empresa. Geralmente, dessa forma, você consegue ter uma qualidade melhor de trabalho, porque no celular não é que nem um computador, né? Então, mouse, teclado, isso para quem trabalha com CAD, principalmente, sente falta, né? Sem ter um mouse ali, parece que cortaram o seu braço fora, né? Então, às vezes, uma máquina, mesmo que seja de uso pessoal, você poder acessar o seu computador na empresa, você vai ter a mesma comodidade como se estivesse lá no local. Claro, tem outros fatores. A máquina que você está acostumado a usar em casa não é a máquina que você está acostumado a usar na empresa, né? Então, tamanho de monitor, para a gente que trabalha com um projeto CAD 3D, ter uma visão mais ampla do projeto, né? Às vezes você tem um computador que tem uma tela muito reduzida, né? Então, tem alguns desafios aí que acabam acontecendo no meio do caminho. Hoje em dia é mais comum o pessoal ter uma televisão de LCD, né? Uma televisão de 4K em casa, que ele possa plugar o computador na televisão e ele consegue ter uma visualização melhor, né? Uhum. Mas aí são alguns desafios que podem acontecer. Nesse caso aqui, eu fiz um acesso no meu computador de casa, né? Usando o próprio celular e a TV do quarto do hotel, né? E aí eu levei só um cabo para poder fazer a conversão, né? Para poder visualizar na tela, e o teclado que eu levei também de Bluetooth para poder digitar e ter o acesso ao mouse ali. Fantástico, fantástico. Ali você usou o TeamViewer para fazer o acesso, Exatamente. tá? Que é um software que você tem o app para rodar tanto no celular, como também tem no desktop, e você consegue ter essa cooperação entre as plataformas, né? Isso é bem, bem legal. Exato, exatamente. Tá, Uma mas coisa que ali... tem que lembrar. Pode falar. Uma coisa que tem que lembrar é que o acesso via VPN, né, é um uso mais profissional, né? Uhum. Tem os mesmos riscos que a gente comentou, né? Se você, geralmente um computador pessoal tem às vezes um software lá que não é homologado, tem que tomar cuidado com isso. Mas quando você usa a VPN e a sua versão do Windows instalada na máquina da empresa for uma versão do Windows Professional, principalmente aquelas para Workstation, ela tem já uma possibilidade de acesso de desempenho bem melhor do que por um Windows Home, né? Então, são alguns pontos que o pessoal pode levar em consideração também. Legal, é legal que você comentar isso, porque tem alguns clientes nossos optaram por esse caminho e estão tendo um relativo sucesso, conseguem trabalhar com uma performance bastante razoável, né? Mas o que você falou, também não adianta nada querer fazer esse acesso remoto, porque chega em casa, o link é ruim, né? Você não tem as condições boas para ele trabalhar, o teclado, o mouse. Trabalhar com CAD não é a mesma coisa que trabalhar com um pacote Office, não é a mesma coisa que trabalhar Exato. acessando o RP para abastecer alguma informação. Você precisa ter um conforto para trabalhar, para você ter espaço, conseguir enxergar bem, o teclado e o mouse precisam ter boa qualidade, né? Não dá para trabalhar com SolidWorks usando touchpad, por exemplo, é uma coisa que produtividade vai cair assim, vai muito. ser bem produtivo. Eu acho que é uma coisa, eu não consigo mais. É uma coisa que é legado do nosso ambiente, né? Do nosso tipo Exato. de tecnologia. A gente precisa ter esse conforto para trabalhar, né? Você colocou que alguns pontos são importantes quanto à tecnologia, você falou da VPN e falou sobre o que a TI tem que se envolver também nesse processo, Uhum. né? E levar o computador
debaixo do braço, tem ainda os outros aspectos que é segurança, né? A dificuldade. Você tem que ter um bom seguro, se o equipamento é muito caro, aí o profissional leva o computador para casa, a empresa vai ficar monitorando o que ele faz na casa dele. Assim, existem ferramentas para isso, nós temos algumas ferramentas que fazem esse controle de produtividade e tudo mais, mas eu acho que, assim, tem que ter um planejamento, né? A TI realmente precisa se envolver para que isso dê certo e consiga dar para o usuário final um ambiente de trabalho que seja realmente produtivo, sem querer exigir que o profissional mude os seus hábitos, ou enfim, que mude a sua casa inteira por causa disso. Tem que ter um bom senso, acho que dos dois lados, né? Para que isso aconteça. E não é só a questão do uso da licença, né? Tem ainda a parte da documentação, os arquivos, né? Como é que você compartilha esses arquivos, como é que você interage com esses arquivos, né? Quando a gente fala de trabalhar em projetos, geralmente a gente não está trabalhando sozinho num projeto, às vezes tem equipes trabalhando no mesmo projeto. Como é que compartilha essas informações? São pontos que quem trabalha com projetos tem que levar em conta também, né? Como é que a gente vai compartilhar esses arquivos entre a equipe, né? Então, é um ponto importante também de ser lembrado. Ok, esse ponto que você colocou é bem importante, né? A gente está falando sobre, eu levei o computador para casa, eu já sei como licenciar. Agora o mais importante é como é que eu consigo fazer a troca de informação, a tarefa colaborativa, né, entre os profissionais da área de desenvolvimento. Como é que eu faço para trocar arquivo, Ellison? Como é que funciona isso para quem está trabalhando em casa? Bem, aí a gente tem várias formas de acessar documentos, né? Hoje em dia é mais comum o pessoal usar as plataformas de armazenamento em nuvem. Então a gente tem aí marcas famosas, né? OneDrive, Dropbox, né? Google Drive. Então são algumas ferramentas que você pode utilizar, né? Para armazenar arquivo em nuvem. Só que quando a gente fala de projeto mecânico, né, e tem uma colaboração, né, entre equipes, né, entre pessoas, né? Às vezes a mesma pessoa tem que acessar o mesmo arquivo, né? Então, essas ferramentas acabam ficando limitadas. Quando você trabalha sozinho, elas funcionam bem, mas quando você tem várias pessoas trabalhando no mesmo projeto, aí você começa a ter dificuldades, porque você nunca sabe quem está o arquivo naquele momento, quem vai sobrepor o que o outro fez, né? É como se estivesse copiando o arquivo para o seu computador, depois você tem que devolver e vai sobrescrever quem está usando, quem fez alguma modificação no arquivo que já estava lá, né? Então, são alguns pontos que o pessoal tem que levar em consideração. Uma outra forma que o pessoal também utiliza, voltando a falar de VPN, é você poder acessar a sua rede, né, com o computador que você está fora da empresa, né? Então, aí você vai acessar como se estivesse acessando o servidor e tudo mais, e aí tem que ter um bom link, tem que ter uma boa conexão, né? A VPN já te dá um pouco mais de segurança, né, de acesso, e ela tem, dependendo do tipo de VPN que você utiliza, ela é mais segura do que você ter um OneDrive ou algo assim do tipo, né? Mas aqui, geralmente, o que a gente recomenda para os nossos clientes de acessar documento, principalmente em colaboratividade, é a utilização do PDM. O PDM já vai te dar um controle não só no acesso ao documento, mas também na gestão dele, né? E como aquele arquivo está evoluindo no processo, ele está no processo de aprovação, está em verificação, né? Já foi finalizado. Então não tem só também a troca de informação, mas o controle da informação, né? O controle da documentação, né? E no PDM a gente tem aqui algumas formas de trabalhar com ele. Uma delas é trabalho com acesso offline. O que seria isso? Eu estou lá na empresa, pego lá um arquivo que eu vou trabalhar, a gente usa o termo checkout, né? Eu pego os arquivos que estão lá no servidor e trago para o meu computador. E o PDM gerencia isso. Então, qualquer pessoa que for tentar acessar aquele documento, ele vai avisar, ó, já tem uma pessoa trabalhando nesse documento, então você não vai conseguir alterar esse documento que já está aqui. Maravilha. Aí você pega esse arquivo, leva para casa ou leva para o cliente, trabalha ali com o arquivo. Quando você voltar na empresa, você devolve o arquivo para o cofre do PDM. A desvantagem é que isso é interessante quando você precisa sair, entrar na empresa, mas quando você está trabalhando em casa, você talvez não vai conseguir ir na empresa, né? Então você precisa ir lá na empresa para fazer a coleta das informações que você vai trabalhar.
Então, e geralmente você vai focar naquilo que você vai trabalhar naquele período, né? A gente sabe que o dia a dia do projetista é dinâmico. Hoje você começa com um projeto, às vezes já tem que surge um problema que tem que resolver em outro projeto, então você tem que acessar vários documentos. Uhum. Aí são algumas coisas que você tem que levar em conta quando vai trabalhar offline. Mas é possível você ir lá, vou visitar um cliente, preciso levar o projeto comigo, no notebook, você pluga o notebook na rede, faz o checkout dos arquivos, leva, trabalha lá com o seu cliente e na hora de voltar você atualiza o arquivo na rede. E é um processo bem simples de fazer isso dentro do SolidWorks PDM, né? Dentro do Windows Explorer, você consegue acessar o seu cofre, né, dentro da sua rede. Acessando o seu cofre, você vai navegar até a pasta onde estão os seus arquivos e vai fazer o checkout desses arquivos que você vai trabalhar. Com isso, a sua equipe que for tentar acessar esse do mesmo documento vai saber que você já está com ele trabalhando em cima dele. E aí você tem que, para os demais arquivos, como por exemplo biblioteca, templates, você também tem que lembrar de obter a versão desses documentos para sua máquina, né? Porque se você precisar de um parafuso, você vai precisar ter esse parafuso. Então, aqui no SolidWorks PDM, você pode até configurar ele dentro das configurações do PDM. Sempre que logar no Windows e logar no PDM, ele já faça a obtenção dessas versões mais atualizadas, da pasta da biblioteca quanto da pasta de templates que vocês costumam utilizar, né? E aí aqui você obtém as versões dos arquivos e depois que você tem todas essas informações no computador, você vai lá no PDM e fala, vou trabalhar offline. E aí você pode tirar o seu computador da rede, levar junto com você e os arquivos vão estar lá junto, né? E aí o legal é, se alguém for tentar acessar esses documentos, ele vai saber que alguém já está trabalhando com ele. Então é um ponto bem interessante. O Ellison, me fala uma coisa. Hoje a gente está falando de PDM, e PDM já é um assunto que a gente fala aí há não sei quantos anos, né? E a gente sempre insistiu para os clientes, muitos já adotaram essa tecnologia, mas no momento como esse que a gente está passando, é que você começa a dar ainda mais valor àquilo que o PDM já entregava, né? Porque o PDM já organizava, já colocou a casa em ordem, os clientes já ganharam muito tempo, mas quando a gente fala do lado, por exemplo, de controle, do gestor da empresa, o que ele ganha com isso? Como que você consegue enxergar? Porque assim, a gente está falando aqui dos projetistas trabalhando em casa, né? Mas alguém está controlando o que esses projetistas estão fazendo, o que eles estão entregando. Como que ele pode fazer? Como que ele tira essa pulga que está na cabeça dele e dá para ele mais controle sobre esse time que ele tem? Inclusive no próprio PDM você pode fazer um acesso via web. Então, com o PDM, né, você pode configurar toda a estrutura dele para você conseguir acessar seu arquivo até mesmo do seu celular. E aí você consegue interagir com a sua equipe. Que nem, por exemplo, aqui, nesse caso, eu fiz o acesso pelo computador, mas poderia ser pelo celular, poderia ser um outro computador que está fora da empresa. Eu tenho um endereçamento que eu vou lá, digito o endereço de onde está o acesso, né, para o meu PDM, e aí pelo browser eu consigo acessar os meus arquivos, né? Então aqui, por exemplo, eu estou acessando os meus arquivos via browser, né? E aí o que é interessante, né? Você consegue ter acesso a outras documentações, desde que você tenha permissão para isso, e quando você consegue também fazer download do arquivo, trabalhar em cima do arquivo, devolver isso para o PDM, e depois que você devolver isso para o PDM, você pode enviar para aprovação. Então, quando você muda de status, né, do seu arquivo, o gerente vai receber essa informação, uma notificação de alguma forma. Você pode configurar isso ou via notificação do próprio PDM ou uma notificação via e-mail. E aí o gerente vai receber essa informação e aí ele pode dar continuidade ao processo. E ele sabe como é que está o andamento daquele projeto. Como o fluxo você pode customizar e personalizar ele de acordo com a empresa, então você define quais são os estágios que os arquivos têm que passar, aquele documento tem que passar, e o gerente tem como acessar e acompanhar como está sendo a evolução disso. Você pode fazer isso via web, né, que nem aqui eu estou mostrando, estou acessando aqui, consigo visualizar o arquivo, né, consigo fazer download dele, e o download aqui tá da mesma forma como é feito no Explorer, eu tenho que fazer checkout do arquivo, né? E também depois, se eu quiser mexer no arquivo, alterar o arquivo, posso fazer o download. Isso também são coisas que você pode limitar o usuário se ele pode ou não fazer download do arquivo, né?
e aí você consegue ter esse acesso. A outra forma é via VPN também, que é VPN mais PDM. Então, você tem o PDM na sua máquina instalado e pelo PDM, via acesso de rede, via VPN, você consegue acessar o servidor e vai ter a mesma coisa se estivesse trabalhando dentro da empresa. Ok, Wellington, pelos pontos de vista que você colocou aí, a gente sabe que o PDM, então, assim, ele que vai dar esse controle e esse compartilhamento das informações. É a partir do PDM que a gente passa a ter a centralização disso. Então, na hora de fazer backup, os arquivos não vão ficar gravados na máquina do usuário, né? Lá na casa dele, ele já está conectado via VPN, os arquivos já são gravados direto no servidor do PDM que já está na empresa, Exato. ou está na nuvem, né? Ele pode colocar esse servidor do PDM hoje em dia numa Azure, numa AWS, ele pode colocar isso dentro da empresa. Não importa, o que importa é que o usuário ele estará abastecendo uma fonte que todo mundo vai beber dessa mesma fonte e você vai ter o controle do que está acontecendo nos versionamentos. Então, assim, é uma ferramenta que a gente vai. Vou ser repetitivo, você também está sendo repetitivo, porque a gente já falou isso inúmeras vezes para os clientes, mas PDM hoje está na licença básica do SolidWorks, né? A gente tem hoje, qualquer cliente que já tem uma licença pelo menos professional, já tem o PDM standard, já começa a ter benefícios para usar o PDM. E depois isso vai crescendo para ele poder fazer conexão com RP, e isso fica uma coisa muito mais completa, com o manager, eu consigo fazer também a gestão de recursos, é muito mais legal. Só que tudo começa com isso, com o primeiro passo, de começar a organizar a casa. E nesse momento que a gente está passando, das pessoas trabalharem descentralizadas, aí isso, o impacto é realmente bastante grande, como você colocou, né? Aí o PDM acaba ajudando bastante, né? Porque é como você comentou, né? Como é que eu tenho o backup do que o usuário está fazendo na casa dele, né? Então o PDM garante essa troca de documentação entre o usuário e a empresa ter a garantia de estar fazendo o backup daquilo que o usuário está fazendo na casa dele, né? Então, a gestão da documentação, principalmente para o pessoal de TI, faz muita diferença. Wellington, legal. Você comentou aqui que o PDM é realmente uma ferramenta bastante abrangente, que com ele a gente consegue ter esse trabalho mais colaborativo. E com o uso do SolidWorks e PDM, e usando algumas tecnologias, você tem realmente um trabalho que flui com bastante produtividade. Em alguns casos de clientes nossos, até a produtividade tem sido maior do que antes, quando o pessoal estava na empresa, que toda hora era atrapalhado e tinha que ir lá fazer alguma outra coisa, voltava. Aquela distração toda, você fica muito mais focado. Isso é muito legal. Imagine uma empresa onde você tem vários departamentos, eles realmente precisam trabalhar de uma forma integrada, qualidade, compras, clientes, fornecedores, outros departamentos da empresa, chão de fábrica, e eu preciso de todo mundo realmente colaborando, não só abrindo um documento, mas colaborando para o projeto dar certo, ter informações sobre o que está acontecendo na minha produção, nas minhas vendas, essa coisa que tenha toda essa integração e ainda tenha a possibilidade de desenvolver produtos, né? E hoje nós temos uma plataforma que permite fazer isso, e eu queria que você comentasse um pouco sobre ela. Hoje, para atender essa necessidade, né? Porque, assim, uma coisa é você trabalhar focado no projeto, né? O projetista, ele está ali empenhado em desenvolver aquele produto, pensando sobre, né? Mas a empresa não é só o projetista ali, projeto, e ele ali desenvolvendo. Você tem marketing, tem pessoal comercial, tem vendas, tem financeiro, né? Tem fábrica, tem muita gente envolvida num projeto, na verdade, né? E a plataforma do 3D Experience, ele consegue dar essa colaboração de informações, de ideias dentro da sua empresa, né? Hoje em dia você já faz isso, né? As pessoas já fazem isso. Às vezes você está ali na empresa, né? Você está projetando, você tem o seu amigo do lado, você vai lá, e o que você acha disso? Como é que a gente pode fazer isso? Você troca essa informação no dia a dia. Ou às vezes você faz isso via WhatsApp, né? Conversa com o pessoal da fábrica, viu? Eu tenho uma questão aqui na hora de montar essa peça e tudo mais. Ver o que você pode fazer de melhoria. Então existe isso, né? A diferença é que ela está espalhada, essas informações estão jogadas aí, né? Ou está no WhatsApp, está no Skype, está no e-mail, está espalhadas, né? E a plataforma ajuda a conectar, a trazer todas essas informações num único lugar, né?
e você não só consegue colaborar melhor as informações e acompanhar isso, mas de alguma forma ter uma gestão sobre essas informações do que está acontecendo, né? Então a plataforma vem de encontro com isso, né? E aí aqui, por exemplo, o usuário ele vai ter um acesso na nuvem, ele vai conseguir criar lá painéis que ele pode colocar informações que ele quer acompanhar do que está acontecendo dentro da empresa, né? Você pode criar comunidades sobre assuntos diversos e adicionar pessoas nessa comunidade onde vocês possam trocar ideias, né, e compartilhar as ideias entre si, ou não só internamente na empresa, né, mas por que não colocar o seu cliente, o seu fornecedor também, colaborar essas informações, não só internamente, mas externamente, né? A plataforma possibilita essa colaboração, né? Não só internamente, mas externamente, trocando informações. E o pessoal de TI tem um certo controle, né, do que está sendo colocado ali, né, do que está sendo compartilhado, e isso pode gerar informação para o futuro, né, de como melhorar o projeto, as principais ideias que estão sendo abordadas na discussão ali com o pessoal entre as equipes, né, conversa entre clientes, né, a colaboração de informações, né, e essas informações ficam alocadas num lugar que depois, se você precisar fazer uma pesquisa, né, você não vai tentar falar, putz, onde que eu fui mesmo que eu postei aquela imagem? Foi no WhatsApp? Foi no Skype? Né? Será que eu mandei por e-mail? Você vai tentar buscar essa informação. E não sei se você já precisou buscar uma informação numa conversa de grupo, é quase que impossível, né? É muito difícil, principalmente quando tem muita informação. E a plataforma te concentra essas informações no lugar que você consiga ter acesso fácil a ela, né, e compartilhar essas informações a todo momento. E tem inúmeros recursos para você utilizar para trocar ideias. Você tem aqui recursos como o XDesign, Xshape, que você pode modelar uma peça em 3D e compartilhar isso ali na hora com outro projetista ou com o pessoal de marketing. Por exemplo, você está desenvolvendo um projeto ali na hora, tem uma dúvida sobre qual cor aplicar naquele projeto, você já tira uma informação, já compartilha o link da peça, dá as opções de cores, né? Então você tem essa colaboração ali na hora, né? Além disso, você tem a parte de simulação também, né? Então você consegue fazer a simulação dentro da plataforma, e você pode usar o processamento em nuvem, que também é uma grande vantagem para trabalhar junto com os arquivos, não só arquivos dentro da plataforma, mas, por exemplo, você está usando o SolidWorks, você quer fazer uma simulação avançada, né? E você pode recorrer à plataforma para fazer a análise daquele componente, e tem um recurso muito mais, assim, tem uma grande gama de recursos para você conseguir fazer essa análise, né? E, além disso, você tem como fazer toda a gestão do processo, das atividades, das tarefas, dos usuários e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui um modelo usando o 3D, o XDesigner, né, com a parte do modelamento 3D. Então, isso está tudo em nuvem, né? Consigo ver aqui como é que está a sequência das minhas tarefas, né, usando aqui alguns recursos dentro da plataforma. Então, você tem muito conteúdo. Vamos dizer, basicamente, isso é o que vem de encontro com o momento que a gente está passando, né? Sem dúvida, acho que você colocou o ponto importante aqui. Bom, primeiro que dá para perceber pela plataforma que a concepção dela já é uma concepção bastante moderna, uma concepção que é muito próxima a isso que as pessoas já estão se acostumando cada dia mais a utilizar, que são as mídias sociais, esse compartilhamento mais dinâmico de informação. E muitas das tecnologias que a gente comentou agora há pouco, o acesso remoto, o licenciamento, a gestão dos documentos, tudo isso já faz parte da concepção dessa plataforma, né? Então aqui você já tem tudo rodando na nuvem, tudo sendo processado num ambiente que todo mundo pode cooperar. Você tem como compartilhar informação, isso que você está mostrando é fantástico, né? Porque a gente não só faz esse compartilhamento, mas também o CAD está lá dentro, né? Você tem ali desenvolvimento, e eu vi que em um certo momento da tua apresentação você abriu o SolidWorks também, o SolidWorks interagiu com essa plataforma que está na nuvem, os outros estão conversando, estão trocando informação, é fantástico, né? E outro detalhe que você colocou aqui, eu acho que é muito legal, é que
A Dassault, ela acertou o momento, né? Porque a plataforma já vem em desenvolvimento há bastante tempo, e esse ano ela se transformou realmente pronta, ela ficou pronta para produção. A gente hoje já tem clientes realmente utilizando a plataforma, ela já é comercializável. O momento é trabalhar à distância, trabalhar remoto, trabalhar colaborativamente, e ela está pronta para isso. Então, ela chegou mais do que na hora certa. E assim, nós aqui na OVW estamos começando a ter os primeiros casos aqui de uso do produto aqui no Brasil, mas essa é a plataforma do futuro. A gente percebe claramente que é para onde as coisas vão, né? Então a gente vai ter muito ganho para as empresas vão ser muito mais produtivas, né? Vão gastar menos dinheiro no total, porque a infraestrutura que ela necessita já é muito menor. Você tem um produto disponível para qualquer um, em qualquer lugar, e essa colaboração é muito diferente, né? Você colocou bem aí. Em qualquer lugar e qualquer dispositivo também, né? Eu posso acessar via smartphone, tablet, qualquer computador, né? Porque ele faz a utilização de browser para fazer o acesso. Então você tem acesso a isso na palma da mão, né? A qualquer momento. Você só precisa ter uma conexão e você já consegue interagir com tudo o que você tem lá na plataforma, né? E como você comentou, como eu mostrei ali, você tem também o SolidWorks que está interagindo ali. Não é só para quem tem tudo lá na plataforma. Para você que é usuário do SolidWorks, você também pode utilizar essas informações da plataforma com o SolidWorks. Legal, Ellison. Eu acho que deu para dar uma visão geral realmente de todas as opções que a gente tem para que os nossos clientes possam trabalhar remotamente. Discussão que qualquer cliente quiser ter, qualquer dúvida, a gente também está disponível. Vocês têm os nossos canais aí, Facebook, no LinkedIn nós estamos também como VW, no Instagram que a gente tem bastante informação publicada, no YouTube. Os canais que vocês já estão acostumados de contato conosco, né, os e-mails, vocês que já são clientes da VW já sabem quais são os nossos contatos principais, e a gente está à disposição. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro papo com o VW. A gente vai fazer mais vídeos em outros temas também, nós já planejamos vários aqui para os próximos 6 meses, e acredito que isso, dependendo do sucesso, a gente vai continuar, mas eu acredito que vocês vão gostar bastante, e a gente está aqui à disposição. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando isso e fazendo essa troca de informação. Acho que isso tem muitos clientes que precisam dessas informações e vai ajudar bastante. E qualquer dúvida com qualquer assunto que a gente passou aqui nessa apresentação, fique à vontade para entrar em contato comigo ou com a nossa equipe para suprir qualquer dúvida com relação a essas informações que a gente passou. Ok, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.